Matriz de Risco. Episódio de hoje, Sozinho no Atlântico. Gravado em 25 de julho de 2019. Fala, maninho! Fala, maninho! Fala, galera! Você deu play em mais um Matriz de Risco, episódio esse de número 41. Comigo, André Brown, e com o homem com a internet mais lenta do Brasil, André Varvar. É, isso aí. Eu vou contar a história da pessoa que conhece a seguinte frase: a coisa mais difícil é a decisão de agir, e o resto é apenas a tenacidade. Ela virou uma lenda e tornou-se um símbolo da luta da igualdade de gêneros. Amélia Earhart, a primeira mulher a cruzar o Atlântico de avião. Eu vou contar a história dela e como terminou a vida dela de forma trágica. Porra, você falou em cruzar o Atlântico de avião, maninho. Eu lembrei de uma história que teve aí essa O cara semana. que tu cruzou de tonel, né? Tu viu isso? Foi um francês, Ouvi mano. falar. 72 anos, o coroa. Mano, ele atravessou o Atlântico em um tonel sem motor, mano. Só nas marés, né? Só levado pelas correntes e pelo vento, mano. Ah, inteligentíssimo, cara, muitos cálculos. Agora, lembrei também, por causa disso, de um livro incrível que eu li, chamado Robson. 100 Dias Entre o Céu e o Mar, a história de Amir Klink, Opa, que isso cruzou o Oceano Atlântico num barco a remo que ele desenhou especificamente para esse caso. E o que é o mais bacana desse livro é que eu sempre fico imaginando se é um romance ou se é um livro mesmo. Porque tudo que ele conta não tem como provar, né? Foi ele, o céu e o mar durante 100 dias, então pode até ter alguns delírios dele. A melhor parte que ele conta, inclusive, é uma história que ele conta que veio uma onda, encheu todo o cockpit de água e ele boiou. E ele não estava usando o cinto de segurança. Ali podia ser o fim dele, podia ser levado pelo mar. E o barco dele tinha uma coisa muito interessante que ele conta seria como... o fim de uma lenda, né? Como ele... porque foi a primeira coisa que ele fez de relevância, assim... Loucura, né? Quer dizer, feito inédito. Cruzou o Atlântico remando. E ele conta outra coisa também, que o barco dele tinha uma coisa que é o seguinte, claro, quando tinha tempestades e tal, o Atlântico tem esse nome porque é um oceano muito bravo, o outro é Pacífico, é mansinho. O barco dele era estanque, então o que acontecia? Quando dava aquela reviravolta no mar, ele entrava dentro, trancava o barco. O que acontece? Quando o barco emborcava, isso quer dizer, ficava de cabeça para baixo, ele tinha um sistema que bombeava água para dentro do casco, que no caso Pra estava fazer em o cima, contrapeso, né? e fazia o João Bobo, virava. E ele só testou isso pela primeira vez no mar e deu certo. E aqui está hoje ele, nossa lenda, tinha que ter testado o antes, mito né, brasileiro. Não, ele testou em tanques e tal, mas no mar, na Vera mesmo, só na hora. Então o nosso mito brasileiro, um herói brasileiro, Amir Klink, que já morou na Antártica durante 6 meses, com o Paraty algum número, que ele é lá de Paraty, né? Ah, é? E outra, ele tem um defeito na mão, porque ele cortou num vidro, tem defeito ou na mão esquerda, na mão direita, que dificulta ele remar. Então ele superando vários obstáculos. É o guerreiro do povo brasileiro. Ele e o padre do balão. Mano, mas então esse... Aliás, vale contar essa história aqui um dia, hein? Do padre do balão? Não, da Amir Klink. Mas esse cara aí, só pra fechar esse assunto, esse coroa aí de 72 anos, um francês, mano, ele a viagem, o cara foi sem nada, mano, num tonel, num barril, mas ele tinha painéis solares, ele tinha internet, então as pessoas iam... Mas era igual a minha? Eles iam postando, não, era internet boa, né? Ele ia postando, as pessoas foram acompanhando ele, mano, só que aí o trajeto demorou mais tempo que ia levar, não lembro quanto, e ele só sobreviveu porque 2 navios pararam do lado dele e jogaram comida pra ele. Porque ele levou mais tempo do que ele planejou, né? Isso, e aí quando ele chegou, mano, ele falou que os cardumes acompanhavam ele, e quando ele chegou, ele criou... Pô, mas imagina... Tinha um negócio pra ele olhar o fundo, né? Ele tinha umas janelinhas. Só pra ter coisa aí ele pra passou, fazer, mano, né? quase 130 dias no mar, 120 e poucos dias. Quando ele chegou, cara, ele não queria se desgrudar dos cardumes que foram acompanhando ele. Ele criou um laço afetivo, criou um laço afetivo com a natureza. Deu nome? Porque o Amir Klink deu nome pra baleia, pros golfinhos, pra gaivota, tudo que seguia ele tinha nome. Deve ter, né? Mas depois É isso igual aí vai virar livro, vai virar documentário. Hoje em dia ninguém mais faz nada pra guardar pra si, não, né, mano? Hoje em dia é pra publicar. Aliás, outro dia eu tava falando uma coisa muito engraçada. Eu mandei chocolate lá pra uma amiga de trabalho. Tava precisando. Chocolate é um antidepressivo, né, gente? Pra quem não sabe, cacau 70% é antidepressivo. Atua no seu cérebro como atua o THC, por exemplo. Então você tá triste e tal, come chocolatinho que você vai sentir a melhora na hora. E você compra isso em qualquer lugar, né? Você acha em qualquer lugar, não precisa ser na farmácia. E eu mandei os chocolates pra essa colega de trabalho que eu senti que ela tava precisando, só que eu não mandei bilhete nem nada, mandei chocolate, né? Porque assim, quem falou isso pra mim outro dia, não sei, acho que não sei se foi meu curso, sei lá. Falou que... Foi quem? Não sei o que foi que falou. Meu isso. quê? Meu curso que eu tô fazendo, tanto curso que eu tô fazendo que eu não lembro de onde eu ouvi isso, mas eu ouvi uma parada assim, que generosidade com publicidade não é generosidade, é vaidade. Isso aí. Aí você não dá... Aí dizem que o Ayrton Senna, quando faleceu,
Descobriram que ele ajudava uma porrada de gente. aliás, um cara que eu não tinha muita empatia, porque eu achava ele meio sem graça, mas o piloto sensacional, incrível. Descobriram que ele tinha milhares de instituições de caridade que ele ajudava e ninguém sabia. Porque é isso, caridade, a gente não faz propaganda de caridade. Bota uma fotinho. A gente já falou disso aqui, vamos lá. Mas, segue daí, Maninho, vou te falar uma coisinha então. Já que você falou de piloto, eu vou dar um spoiler. Do piloto. Não, calma aí. Olha só, esse episódio aqui pra mim é o meu episódio de férias. Porque hoje, quando esse episódio entrar no ar, eu estou saindo de férias. Não. É amanhã que você sai de férias. Então, mas no final do dia de amanhã. Amanhã você ainda trabalha, querido. No dia que esse episódio for ao ar, é meu último dia de trabalho. Não, estarei penúltimo. Não, porque sexta, até depois da hoje, meia-noite. 41, hein? Depois da meia-noite é Aí o seguinte, maninho, aí eu vou estar de férias, mas é claro, vou viajar, né? Mas é claro que a gente não vai deixar o público do Matriz de Risco sem os episódios de sexta-feira, senão a gente vai criar uma comoção nacional aqui, vão ter pessoas, vão ter pessoas se matando, vai pra rua, vai ter uma revolução. Vai dar zebra. Então a gente já tem o próximo episódio, que é o 42, já está gravado, Varvá. E nesse, você falou de piloto aí, nesse episódio a gente vai receber um cara... Vou dar um spoiler, que também é piloto. No final do programa a gente fala. Não, vou falar agora porque esse cara tem que ouvir até o final do programa. Porque senão o cara. Então vou esperar o da semana que vem. No final do programa a gente fala quem é esse piloto e vamos falar as outras coisas que ele faz ao longo do programa. Isso, uma dica, ele é piloto de kart. De kart. É uma dica. Segue daí, maninho. Mas então... Dicas ao longo do programa. Dicas ao longo do programa. Então, já que estamos falando de carro, mano, e a gente sempre fala do nosso grande amigo aqui, o Elon Musk... Não é possível, mano. Esse cara te manda dinheiro, não é possível. Você fala só desse cara, mano. Antigamente a gente falava do Marcel, Jobs, né? Agora o Marcel Klein, foi Gustavo Gondim. Marcel foi substituído pelo Elon Musk. Então, cara... Godin. Aliás, um abraço para Gustavo Godin, Marcel Gondim, Klein, Marcel Klein, mano, você tem um bloqueio dos nossos mental grandes com ouvintes. coisas. Por causa do André Godin, que também recebe o meu abraço caloroso. O André Sempre Godin. Justifica dessa desculpa. Mas enfim, o nosso amigo Elon Musk, que é o dono da Tesla, aqueles carros autônomos, essa semana passada, aconteceu um acidente gravíssimo com Tesla. De novo? Um Tesla alugado, matou um homem. De novo? Um acidente, matou um homem, feriu uma mulher no acidente. Ele bateu no Mini Cooper. Mas por quê? Mano, eles estão investigando ainda, né? Carro autônomo tem isso, né? Agora tem que Mas investigar. ele é aquele 100% autônomo ou é parcialmente 100%, autônomo? 100%. Porque tem os Teslas lá que é parcialmente autônomo. Você não usa o volante, mas você pisou no freio, botou a mão no volante, você assume o controle. Então, mas lá é o seguinte, o carro da Tesla, ele tem um chip que é como se fosse a caixa preta. Então eles retiraram o chip pra entender. Mas assim, tem um dado que o painel já mostra que é meio instantâneo, falou que o carro tava 72 por hora, quando a velocidade da via era de 48. Então, mas tem 72, 48 que a gente tá convertendo, né? Milhas em quilômetros. Porém, aí já estão falando, mas o carro autônomo então já não respeita a regra. Enfim, aí já da outra vez que teve um acidente, até com um cara que era um entusiasta do Tesla, ele inclusive tinha nas redes sociais os vídeos ele mostrando o que o carro fazia. O que aconteceu? Um caminhão cruzou a frente dele e o caminhão era todo branco. Então o sensor do Tesla, ele reconheceu aquele branco do caminhão, ele não entendeu que era um obstáculo. Porque o branco não deu a leitura lá e ele bateu no caminhão e morreu. E esse cara é um entusiasta do Tesla, ele tinha vários vídeos falando, olha como meu carro é legal, não sei o quê. Infelizmente faleceu. Esse acidente, só pra resumir, foi o seguinte, o Tesla alugado, eles não sabem ainda, como eu te falei, estão puxando a caixa preta, se ele estava no modo autônomo ou se ele estava no modo pilotado. Ele avançou um sinal vermelho. Não é pilotado. Bateu no Mini Cooper, esse Mini Cooper rodou, subiu a calçada e matou um senhor que estava na calçada. Nossa, que coisa de louco, né? Aliás, outro dia uma colega nossa, Renata Miziara, estava fazendo a seguinte reflexão. O que acontece se um rap com a bicicleta do Itaú bate num Uber? Mano, depende de quem for culpado. Mas quem vai ser processado? Os três empresas? Não, quem é culpado? Se um carro da Coca-Cola bate no carro da Pepsi... O carro da Coca-Cola é da Coca-Cola. Sim. O da bicicleta do Itaú tem um cara que alugou a bicicleta do Itaú. Sim, mas o Itaú é responsável, porra. Corresponsável. Tá bom, mano. Então entendi. Bota a justiça que resolve. A justiça resolve. Você já viu esse negócio que tem na internet sobre ética? Você é um carro autônomo. Você tem que fazer as escolhas, né? Quem deu essa dica foi atrapalha uma... Mas isso é antigo, mano. Não, mas quem deu essa dica foi a Débora. Não vai estar no link dos episódios, que a gente não faz mais link, mas procura na internet assim. Bem legal. Teste de carro autônomo, ética não, como é o nome daquele outro negócio? Não sei, mano. Moral e cívica. Dá um Google aí. Que é um teste que você decide pelo carro elétrico, se você atropela 5 pessoas que estão erradas e mata 2. É interessante lá, porque é uns dilemas que o carro autônomo vai ter que tomar decisões. E onde está a decisão ética do carro elétrico, ou autônomo? Bom, aí você estava falando antes... Você sabe que no futuro vai ser proibido você dirigir, ser humano dirigir, né? Proibido não, né? Vai ser proibido, porque vai ser muito mais acidente com o ser humano do que com a máquina. Eu adoro dirigir na estrada, cara. Eu amo de pegar a estrada. Porra, você sabe que eu teve uma época da minha vida que meu sonho era ser caminhoneiro.
Nossa, que bonito. Eu queria ser motorista de ônibus. Eu queria ser caminhoneiro, cara. Eu ficava viajando e falava assim, caraca, mano, esse cara aí, eu olhava assim a placa, eu tava em São Paulo, né? Aí eu olhava a placa do caminhão, tava lá, Maranhão. Eu falei, caraca, mano, esse cara vai daqui pro Maranhão. Pô, achava sensacional, mano. Queria ser caminhoneiro. O que tem no Maranhão? Os lençóis maranhenses. Depois? Tem A base de Alcântara. Marlene Matos. Coisa que a gente também não fala e quase Alcione. nunca. Base de Alcântara. É no Maranhão, né? É no Maranhão. É isso aí. Mas sabe de onde aí vem a palavra forró? Ah, É porque na base de Alcântara, quando forró, os né? gringos, green go home, né? Aham. Green go home. Verdes vão para casa. Surgiu lá no Vietnã, eu acho isso. Ou em alguma guerra. Green, e depois eu vou te falar uma coisa de green, que é Então. os americanos de... Desculpa. Ah. Os americanos de verde. Go, vão, né? Claro, do inglês de Malta. Home. Gringo. Gringo home. Gringo é o americano. E os americanos continuaram na base de Alcântara para agradar a população local, né? Dar espelho para os índios, né? Quer dizer, enganar os outros que estão lá como amigos, entre aspas. Eles faziam as festas e colocavam na porta assim, for all, para todos, né? Quem quiser vir, vinha e virou forró. E Famoso forró. vou te falar então, Vem lá de Alcântara. só pra fechar essa coisa que eu falei que eu queria ser caminhoneiro, saiu um estudo agora que desde sempre, cara, desde sempre não, mas desde que a astronauta existe... Desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, que a gente fala muito de astronauta, da corrida espacial, a profissão, quando se fazia a pergunta nas escolas qual a profissão que você quer ser, a principal sempre ganhou astronauta. As crianças Americanas. É. Ou brasileiras, ou mundiais. Não, é na América. América, Sempre quiseram né? ser. Agora, Seu pela país primeira mais preferido. vez, em 2018, não é mais astronauta. É o quê? YouTuber. Putz, cara, que tristeza. As crianças, o sonho número 1 das crianças americanas não é mais ser Que astronauta, mudança, é né? ser youtuber. Que mudança, É o número né? 1. Que Mas eu vou te mudança. falar outra coisa. Você tava falando de O que gringo. Kennedy falou quando decidiu ir o homem para a Lua? Que é o nosso lema agora do Matriz Risco. A gente vai colocar um homem na Lua não porque é fácil, mas porque é Que difícil. isso aí, maninho. Fala, maninho. Então, você tá falando de gringo, aí eu vou dar uma Green dica. go home. Então já vou aproveitar e fazer meu quadrinho aqui da dica. Diquinha. Tem uma série... É daquela dica boa que você tem Dica as duas boa, dicas. dica boa. Agora é dica boa. Tem uma série... Por que eu vou dar essa dica? Eu vou dar essa dica e vou complementar Aliás, vou com falar de uma coisa depois. uma história atual. Tem uma série no Netflix chamada Gringo, que é Eu quis ver, mas não vi. muito boa, que é a história do John McAfee. McAfee, o cara McAfee. que inventou aquele antivírus famosíssimo. É. Que é o McAfee, Só que o nome esse dele. cara, assim, bom, eu tô falando relatos, Surtou, né? relatos do que eu vi na série, tá? Mas é verdade. Que o cara é meio maluco, ele que ele comprou um acontece? país, né? Ele não comprou um país, ele foi pra uma ilha aí que eu não vou lembrar o nome, Berlim, lá na América Central, mano. E aí o seguinte, cara, ele foi, não é que ele comprou, chegou lá e falou quanto é que é essa ilha, não é isso. Ele chegou lá com muito dinheiro, um lugar muito pobre, então ele chegou, a primeira coisa que ele fez, equipou a polícia inteira, deu carros começou pra a fazer polícia. filantropia? Isso. Começou a fazer, só que aí é o seguinte, né, mano? Aí ele dominou o país lá, a cidade, Aí ficou com Ficou dinheiro, super ele ficou abusado, meio, todo aí mundo gosta dele. cometeu um crime lá, O vizinho, matou deu um tiro no vizinho cara. por causa do cachorro, não é isso? O vizinho matou o cachorro dele, mas assim, tem várias histórias que ele aliciava, enfim, tem que ver a série, é bem legal a série. E agora eu tô falando essa notícia porque esse cara está foragido, Por quê? porque ele, mano, é o cara da teoria das conspirações, né, cara? Esse cara é totalmente, se você acompanhar o Twitter dele, ele só fala loucura. Inclusive ele falou que Já sei. se do a gente já fosse se o que Bitcoin ele não vai chegasse fazer. a $1 milhão, ele ia comer o pênis dele ao vivo na televisão. Ele só fala loucura. Então é o seguinte, agora ele tá sendo caçado lá pela CIA, não sei se é pela CIA, mas por um órgão Governamental. Como é que é? Governamental. Governamental. E o Carla Jolina é lagartixa. Governamental lá Cérebro. lá dos Estados Unidos. E ele tá tweetando, ele falou que tá no navio, num barco, ele tem uma lancha enorme, Um navio. Não chama lancha, mas é um navio. É um barco, ele está tweetando no navio falando que a CIA está atrás dele, que ele está escondido, está no mar. E está tweetando falando que ele vai revelar coisas importantíssimas. Inclusive, ele soltou no Twitter início dessa semana falando que ele sabe quem é Satoshi Nakamoto. Tá. Ele é louco. Aí agora eu vi, hoje de manhã, por acaso, entrei no G1, no site de notícias, e falou que ele foi ele foi entrar num país aí também, não lembro qual, uma ilha louca aí, deram uma dura nele lá, aduana marítima, e pegaram não sei quantas escopetas, Ele metralhadoras. gosta de escopeta, que a tudo no foto navio. da chamada dele é com Mas a vejam escopeta essa na série, mão. Gringo. Então, falando em série de internet, da Netflix, eu não tô falando nem da série, eu vou falar da cidade, cara. Eu descobri um lugar pior pra morar do que o Rio de Janeiro, cara. Que Difícil. é Flint.
Flint, A pô, cidade Flint. de Michael Moore. Nossa, que lugar desgraçado, Pô, mano. Mas deu o Michael Moore, Pô, né? Michael Moore é mano, ótimo. que lugar desgraçado. Flint, nos Estados Unidos, em Michigan, né? O Flint, assim, tem duas coisas na Já internet estive em legal Michigan. pra você ver sobre Flint, que é Flint Town, que é a história sobre a polícia dessa cidade. A polícia dessa cidade, ela tem 108 policiais só pra policiar a cidade inteira. É uma cidade semi-abandonada, porque lá tinham várias plantas da GM, de carro, né? Que faziam carros lá, muitos carros, e as plantas... Tem um documentário dele lá, que é Roger and Me, não é esse? Esse é falando É da de Flint, cidade de GM. que quando a GM estava fechando. É. Hoje, hora agora, esse documentário se chama Flint Town, é sobre a força policial de Flint, com a dificuldade que eles têm lá de resolver. Não tem dinheiro para nada, eles estão falidos, eles estão vendendo as armas que eles apreenderam para lojas de armas, para arrecadar uma verba Nossa. para poder contratar policiais ou Como é? pagar a folha de pagamento deles. Parar pra pensar, né? E outra coisa que eu vi de Flint, que é incrível, que é outro documentário que tem na Netflix, chamado Poison Water, que os caras, que Flint tá falido, Água né? envenenada. Eles faziam o seguinte, tava explicando o seguinte, a água de Flint vinha do rio Michigan, e a água de rio é muito, do rio Michigan não, ia do lago Michigan, que a água do lago era muito fácil de tratar, só que era outra cidade que tratava essa água, então custava caro. O que a prefeitura de Flint fez? Começou a tratar a água do rio que passava na cidade. Resultado, foi tudo maltratado, tudo ruim, e eu não sabia. Os canos de chumbo, eles produzem uma partícula dentro Chumbo, do do cano de chumbo, que forma uma crosta, e aí você não solta chumbo na água. Eles não estavam tratando bem, botando químicas A tubulação, adequadas, né? não, químicas adequadas na água filtrada, a água começou a corroer esses canos de chumbo e começou a intoxicar a população inteira com chumbo. E diz Que o seguinte, loucura, que quando hein? o chumbo entra no seu corpo, nunca mais sai. Isso é verdade. Então, é crianças... igual mercúrio. Exatamente, crianças recém-nascidas, crianças até 6 anos já todas expostas ao chumbo, e é uma cidade desgraçada. Flint Town, nos Estados Unidos. Pô, Vejam esses dois pensa- documentários e somem uma coisa com a outra, porque é engraçado que no documentário da polícia mostra a crise da água, né? Que, porra, nem água a gente pode beber. E mostra o Trump falando a seguinte frase: antigamente não podia beber água no México e os carros eram produzidos em Flint. Hoje os carros são produzidos no México e não pode beber água em Flint. Inverteu, né, mano? Resumindo, é isso, mano. Inverteu. Agora, Flint Town. você- Assista esse documentário. no episódio passado, cara, a gente tava falando lá da... Dormi vendo ontem. Não, inclusive. a gente dormiu vendo o episódio, né? Eu Bacana. sempre durmo vendo essas Isso, você televisões bota assim malditas. as ondas, É. nas ondas É. de rádio e fica vendo. né? É. Então, a gente contou de um cara que fez uma aposta lá com os amigos, lá comeu uma lagartixa, como diz Carla Giolino, e morreu, né? É. Então, Deixando família e filhos. A então família eu vou te toda- falar, maninho, na última quinta-feira aí, dia 18, um blogueiro chinês, Ah, meu Deus. Lá vem. conhecido como Shan, fez uma transmissão... Nossa, lembrei de uma coisa. Fez uma transmissão ao vivo comendo lagartixa e lacraias venenosas. Comendo os bichos vivos. O que aconteceu, maninho? Morreu ao vivo. Ah, tem isso na internet. Morreu ao não, vivo. né? Tiraram, Mas- YouTube tirou. não é YouTube, é porque lá não é, Pra lá não é quê, YouTube. cara? Sabe Alguém que me explica você sabe que na isso, China não meu tem Deus. essas coisas. Não é que não tem, mas não são populares. YouTube, Facebook, lá. Não, eles lá- têm os deles lá. Então, as e- redes sociais deles. E isso lá foi numa plataforma chamada Douyu. Que é o YouTube do Ele chinês. estava aparentemente alcoolizado, não tava sem. Não... Ganhou like, pelo menos? Que é isso que mano, eles querem. mas morreu, né, O que cara? mais que vão fazer atrás de like? Sabe o que eu lembrei disso aí? Teve uma um dos chinesa vídeos também. mais deprimentes que eu já assisti, mas eu tive que assistir, cara. Que é aquele chinês chamado Homem-Aranha. Você lembra desse cara? Que caiu, né? Mano, esse cara fazia Não, o não seguinte, gosto não, gente. isso aí não, isso é esse é pesado. triste. Mas eu vou contar, mano. É fato. A gente critica, critica. Vamos criticar. Conta aí, O mano. chinês era conhecido como Homem-Aranha. Era um chinês magrinho, bem atlético, assim. O que ele fazia? Ele ia pra altos prédios, sozinho, sem ninguém junto. Colocava câmeras e, por exemplo, pegava um parapeito lá do prédio e fazia umas barras, assim, do lado de fora do Isso. prédio. Brincava com a quilômetros. morte, né? Depois subia. Só que nunca ia ninguém com ele. Aí ele grava, bota lá a câmera e sumiu. O cara sumiu. Sumiu, ficaram procurando. Esses prédios muito altos, gente, muito altos. Tô falando de 100, 200 andares. Então ele... 200 andares não tem prédio de 200 andares. aqui não tem. Não você tem. tá Nem em louco, Dubai sai por tem. fora, mano. Meu Deus do Então céu. vai, segue daí, não tem, mas segue Não, daí. vai. segue, não tem 200 andares. 200 Quer apostar andares não quanto? tem, aposto contigo. Tá 200 apostado. andares não Tá tem. apostado, já tá apostado, tá? Então esses prédios de 200 andares, ele sobe lá em cima, cara, e ele sumiu. Até que então descobriram uma GoPro em cima de um prédio. Isso é verdade. E aí quando foram ver a imagem, mano, é o malandro fazendo uma barra no meio do prédio. Ele tenta voltar uma, tenta voltar duas, tenta voltar três, até que ele toma a decisão que a nossa querida Ameline Earhart falou lá no início. A coisa mais difícil é a decisão de agir. O resto é apenas tenacidade. Então ele tomou a decisão de não agir e esperou o bracinho fraquejar
e caiu. Então, e teve muito like, então né? vou te Porque dar, ele tá atrás de like. Então vou te dar 2 notícias. Aí vou dar mais uma dica do nosso convidado do próximo episódio. Ele não salta de prédios, mas ele salta de paraquedas. É um paraquedista, tem mais de 500 saltos. E não quebra os 2 pés, como o André Brown quebrou. Quebrei um só aí pra te correr, pra já fazer a tua fake news. Mas aí você tua trouxa, fake news você morrer. mostra que você fica googando coisa na internet. Isso aí eu googlei. Então fake news aí, o prédio mais alto do mundo é em Dubai. Ele tem 829 metros de altura e tem 163 andares. Tudo bem. Tá bom, ótimo. Beleza. Mas agora, é feio você googar. Eu não google, eu tenho tudo de cabeça. Agora vamos pra terminar esse assunto aí que a gente tava falando. Teve uma... Caiu o mito. O André Brown fica com o computador na frente googando. Ele não é tão inteligente quanto ele parece. Isso. Aí é o seguinte, mano. A gente tá falando dessa história das pessoas fazendo bizarrices para ganhar like. Teve uma chinesa também que ela tentou comer um polvo vivo e o polvo atacou ela ao vivo, tirou um pedaço, a napa da cara dela também. Foi muito bom. Ganhou like. Muito bom não, ganhou like, né, muito mano? Bom, não foi, faz isso não, vai comer um polvo ao vivo? Um polvo muito bom vivo? não foi, né? Foi ótimo, eu achei bom. Vai comer um polvo vivo, cara? Não, deixa, mano. Não deixa o caramba, cara. Isso é covardia. Não, covardia não. Você come também não, polvo, mano, eu vivo não gosto. Vivo não. Eu não gosto, acho ruim. Polvo é péssimo. Ainda mais só pra aparecer. Deixa eu ver como é que é difícil fazer polvo. Tem que esquentar, esfriar pra... É uma delícia, polvo. Pra carne adoro não ficar polvo, dura. Eu não gosto. Polvo e lula, adoro. Não como. Aí você falou... Cetáceos. Você tava falando aí do... É cetáceo, né? Um polvo, né? Polvo é cetáceo? Não sei, dá um Google aí. Não, aí, dá você mano, que tá com o computador na frente. Aí, mano, você falou aí também do Amir Klink. E você é velejador, né, Varla? Sou velejador. Dos bons. Não tão bom quanto Daniel Leite, né? Mas, Daniel enfim. Leite. Daniel Leite que você ensinou a velejar. Me deu uma zoada você bonita, ensinou né? o Daniel Leite a velejar. Isso aí, você ensinou o Daniel Leite a velejar e ele deu uma volta ao mundo velejando com o Amir Klink. Várias vezes. Não, Amir Klink não, com a família Schurman. Com a família Schurman, é verdade. Aí eu falei, outro dia eu encontrei com ele, tava e ele tá fazendo um documentário, alguma coisa disso, que outro dia ele botou uma aí foto no... Ele é um homem do mar, né? Ele agora, botou uma foto no Instagram que ele tava editando um documentário. Dizer que ensinei a velejar, ele tá sendo carinhoso comigo. A primeira velejada Você deu que ele... a mordida da mosca azul. A primeira velejada que ele deu, até foi com um colega nosso também, Yuri, que é um ouvinte aqui do Matriz de Risco. O Yuri comprou um barco, não sabia velejar, foi ele e Daniel Leite pra primeira velejada do Yuri. Inclusive eu tava recém-operado, então eu realmente não podia fazer nada do barco a não ser da ordem. Então foi ótimo, porque os dois caras não velejavam, aprenderam o básico do básico ali naquela velejada. Daniel Leite depois começou a velejar de monotipo, acho que ding, sei lá. Desenvolveu toda uma técnica e acabou atravessando 3 vezes o Estreito de Drake, que é o lugar mais perigoso do mundo. Aí outro dia ele falou assim, não... Ele me deu uma zoada, até encontramos uma situação até meio chata, mas foi bom que foi um reencontro. Aí ele me deu uma zoada e falou assim, não, quem sabe velejar é você. Eu falei, tá bom, Daniel, você já, viajou o mundo 5 vezes, tá falando que eu sei velejar mais do que você, mas tudo bem, é um carinho, é um fofo. Daniel Leite, grande fotógrafo. Grande fotógrafo, grande artista, grande... Então vou misturar duas coisas Prazer aqui. Duas coisas que você gosta, velejar e o espaço sideral. Você sabia, cara, que antes de ontem, dia 23, esse episódio, dia 23, hoje a gente tá gravando esse episódio dia 25, como falou a Renata lá no início, dia 23 de julho de 2019, uma espaçonave chamada Light Sail 2... Opa! Sail é vela. Então, ela está no espaço. Mansail. Ela está no espaço, é uma aeronave pequena de uma empresa chamada The Planetary Society. Agora qualquer um bota coisa na Só que sabe o que essa aeronave fez, maninho? Ela abriu uma vela solar e essa vela vai impulsionar a nave apenas usando a força dos fótons do Sol. Que maneiro, hein, Então cara? Agora tem uma nave velejando no espaço. Sem nenhum tipo de propulsão. Sem nenhum tipo de propulsão, nenhum tipo de combustível. A vela. Pô, que maneiro, cara. Que maneiro. O homem botou uma espaçonave a vela no ar, Tu sabe que hein? vela é uma coisa interessante. Eu vou deixar uma coisa para os E depois você pensarem. procura, ela é linda, cara. Ela é linda. Uma vela é uma vela. É, porque esses caras têm designers por trás também. Além de ser o funcional, tem alguém que faz um design bonitinho. Né? É isso aí. Deixa eu te falar uma coisa interessante para quem não conhece o mundo da vela pensar, né? Porque sempre que eu faço essa pergunta, a pessoa quebra a cabeça. Vem cá, se eu estiver querendo ir para um ponto da onde está o vento, como é que eu vou chegar lá velejando se o vento tá vindo de lá para cá e eu tenho que ir para lá? Você vai em zigue-zague, pô. Ah, não é para dizer, porra, é para o espectador. Porra. Vocês estão falando para o espectador pensar, você já explica, mano. Mas como eu já velejei. Velejar é muito bom, André. Eu velejei, mas naquele que é tipo uma prancha de surf com uma vela, mas não é um windsurf, não. É um veleiro, tem uma vela? Tem. Então é um veleiro. Velejei lá no Clube Med lá então de... já sei o que é. Ou é um ding ou é um laser. Pode ser um laser ou um ding. Depois eu te mostro uma ou foto. Qualquer coisa. No Clube Med de São Paulo, que eu esqueci. Clube Med Lake Paradise. Muito bom. Aliás, que engraçado. O nosso mentor, Hélio Maurício, estava falando de mar, não sei o que. Falando metaforicamente de mar, né? Sobre tempestade, sobre saber a hora de ancorar, saber a hora de enfrentar o mar. E eu tenho um livro, mano, grossão, que é assim...
Guia Prático de Manobras no Mar, um livro raríssimo. Eu tenho o livro impresso, aí mandei até as fotos pra ele de duas coisas. Da capa, Guia Prático de Manobra, e de um capítulo que chama Ancoragem. Tem um capítulo só sobre ancoragem, só pra tu ver como é que é lá as velas, o tipo de âncora. É muito interessante esse livro. E a gente tá Pra falando... você como é difícil essa arte de essa velejar. arte de Mas velejar. aproveitando o gancho aí do nosso Elon Musk. espaço... Não, eu posso falar depois, também tem um gancho de Elon Musk. Mas Chega de Elon Musk. Mas vou falar não manda nada pra gente, um gancho aqui Nem de ele, quem nem sabe a onde ele GoPro. manda uma Tesla. Ele já mandou um carro pro espaço, sabe que tem um carro orbitando no espaço, lá, um Tesla, né? E com um piloto, Com que um é melhor. piloto, eu acho que tá aí, Sky. e Como é tem- que é o nome do cara? Não sei. É o nome da música do Bowie, porra. o Starman, porra. Starman? Acho que é. Ele botou uma coisa assim. Ou pode ser Major Tom. Eu não sei, eu sei que é... Ground control porque- to Major o cara botou um astronauta pilotando Tesla. É puro marketing, né? Pô, os extraterrestres vão pegar, vocês não vão entender nada. Falando em extraterrestre, você sabe que quando lançou aquele Laserdisc, aquele disco grandão... Que ninguém comprou, ninguém usou antes aquela do DVD, porcaria. eles pegaram um Laserdisc desse e gravaram várias imagens da Terra, vários sons, músicas... Tudo, tem Beatles, tem tudo. Tem. Não é o Laserdisc, não. Desculpe te corrigir. É um disco de ouro. É um Laserdisc de ouro. De ouro. Então eles gravaram músicas de tudo que eles achavam mais relevante na Terra. Assim, Que mandaram pro espaço. mandaram pro aquela espaço. porcaria. Tá lá no espaço sideral, se alguém achar, pegar... Pô, foda o cara achar aquilo. Mas É então... uma dessas sondas aí que vai e jogam fora Já- lá no fim. já do que a mundo, gente tá poluindo o espaço sideral sem fim. Já que a gente tá falando do espaço sideral aí... E o Donald Trump que vai botar base na Lua? vai botar, 2022 o homem vai voltar à Lua. Não, em 2022 ele vai 22. construir uma base, Mas então o homem vai... tipo um laboratório internacional espacial, só que vai orbitar em volta da Lua, né? Isso. E de lá eles vão ficar indo e voltando pra Lua, né? É. Pegando coisinha na Lua lá, pegando Exatamente. pedrinha na Lua. O Pra que- quê, né? Não, sabe o que eles... Por quê? Vai mas, botar água não, em Flint lá, mas porra, que não tem água naquela tem porra. um sentido, deixa eu te explicar. Vamos lá. Aí ele vai tomar conta da Lua, a Lua vai ser dele. Desde 76, eu acho que é 76, não sei, posso estar errado, o homem não vai mais à Lua, nenhum homem mais pisou na Lua. Sim. Então ele vai botar o homem na Lua em 2022. Por que ele quer construir uma... não vai construir uma basezinha pra nego ficar lá dormindo, ele vai construir uma estação espacial na Lua. Mas olha só, não Sabe- é no solo lunar. É no solo lunar. Primeiro vai ser uma estação espacial orbitando Sim, a Lua. e essa a estação espacial vai começar a construir uma Que base. vai ser em 24 que vai ficar pronta. Você essa sabe base. pra que é essa base Deve espacial? ser pra tomar conta, tomar Não, posse. pode ser do também, terreno. mas o objetivo divulgado, sabe qual que é? Como a gravidade lá, se eu não me engano, é 9 vezes menor que a da Terra, Aham. eles precisam de muito menos combustível para lançar um foguete da Lua do que lançar um foguete da Terra. Que eles depois vão mandar pra Então, Marte. para ir para outros lugares, seria muito mais interessante você construir o foguete na Lua, mandando de lá- pedaços e de lá soltar o foguete para outro Pra lugar, Marte, entendeu? no Vai ser uma baldeação. Entendi. Vai fazer Ponto de Vai apoio. fazer vamos fazer um voo, gente, Cabo Canaveral com escala na Lua, e Lua, destino Marte. É isso aí. inteligente ele. Não foi ele que pensou isso, mas é inteligente. É, porque Você ele sabe- falou que vai gastar 1/10 do combustível para Poxa, que atingir. homem inteligente. Alguém falou pra ele, ele repetiu. Vem cá, Isso. e você sabe que a história... Não, eu fiquei pensando o seguinte, que sabe na Antártica teve uma lei aí... Antártica ou Antártida? Antártica é aquela cerveja que eu nunca Isso, tomo. Você falou que o eu Almir não- Klink morou 10 anos na Antártica. Eu tô pensando lá é. bebendo o dia inteiro. Ele na morou onde mesmo? Esqueci. Na Antártida, não foi? Antártida, sei lá. Aquele negócio de gelo que tem lá no sul do planeta. Mas tem Aquilo Antártida, ali- tem Antártida e Antártica. Tu sabe que aquilo ali... teve uma lei, eu não sei que lei, não sei nada, porque eu não... Lei. eu Você não entende de lei, né? Não, é porque eu não leio, eu não tô lendo, não tô pesquisando. Eu tô falando do que eu conheço, que vem do meu conhecimento adquirido Isso. ao longo dos meus 50 anos de vida. Que Muito durante de algum tudo e tempo, tudo de de muito pouco. Que durante algum tempo a Antártica seria dividida, ou a Antártida seria dividida pelos países que estabelecessem lá uma base. Teve um período da história que, assim, quem tiver uma base na Antártica, quando a gente for dividir aquilo ali, vai ser dividido os países que têm uma base lá. Aham. Por isso que o Brasil tem base lá, né? Entendi. Pra tomar o naco da Antártida. Tem que tá lá. Inclusive, a base da Antártica pegou fogo há um tempo atrás. A gente tem que contar essa história aqui também. Secaram com gelo. E... Apagaram fogo com E gelo. é o seguinte, cara, pô, morreu gente, não faz piada não. Não, mas apagaram fogo com gelo, eu vi isso, pô. Eles tinham um Aí o que negócio que ia acontece? derreter no Quando gelo. você falou isso, eu achei assim, será que tem essa lei pra Lua também? Deveria ter. Não, né? mas deixa eu te falar uma coisa. A gente tá Aliás, falando teve de gente Lua. que vendeu terreno na Lua, né, mano? Teve. A gente tá falando de Lua e de conquista, de dominar o lugar. Então, essa semana também... essa semana, a Índia lançou Chandrayaan Enquanto 2. as pessoas morrem de fome, ela lançou... Ela lançou o Chandrayaan. Ele tinha sido cancelado, teve uma hora antes do lançamento, eles cancelaram, umas 2 semanas atrás, mais ou menos, e agora essa semana eles Por lançaram. que eles fazem isso? A gente morrendo Então, de fome. se esse for, eles lançaram um foguete chamado Chandrayaan 2, uma missão inédita até a Lua. Se esse foguete chegar até o destino, que está previsto para setembro desse ano,
será o 4º país da história a aterrissar no satélite natural. Mas com gente não, né? Não. Só mandaram um foguetinho. Só um foguetinho. Estraga mais sujeira, né? Porra. É uma missão não tripulada, tá? Pra quê, cara? Pô, que coisa a gente passa, mano, e gente morrendo de fome na Índia, país pobre. Super populoso, porra. Tem cheio de Agência castas, Espacial Indiana, Você mano. não se mistura, pô, uma coisa institucionalizada. A única vez que as castas se misturam é naquela festa que tem aquelas cores, você sabia? Que tem aquele pó colorido. É uma das únicas celebrações na Índia que as castas se misturam. Mas você tá falando, eu sei que, porra, é um lugar... Dalit. Você já foi Dalit, você sabe o que é. É um lugar, eu sei que é um lugar que é muita miséria, então realmente é o que eu vou falar, é um valor alto pra qualquer país do mundo. Mas se for parar pra pensar que é pra botar um foguete na Lua, não foi tão caro, não. Foi 1,3 bilhão de rúpias indianas. Deve dar 100 mil reais. 70 milhões de reais. Mas e daí? Pra que eles fizeram isso, cara? Mano, eles querem que... Aí é igual o brasileiro mandou o astronauta brasileiro só pra ficar na frente da Argentina alguma coisa. Você sabe que teve na Copa do Mundo, os caras botavam um cartaz assim, cadê o astronauta argentino, né? Sabia disso não. Você sabe que essa rivalidade entre Brasil e Argentina ela foi instigada pelos europeus. Ele é ministro hoje, Você sabe porra. que isso foi uma babaquice que os europeus lá, os ingleses, institucionalizaram aqui essa rivalidade Brasil e Argentina, cara, pra gente não se juntar, o povo não se juntar e ser uma potência. É ridículo a gente ter rivalidade com os hermanos. Eu tenho um grande amigo argentino chamado Inácio Drodi. Eu já fui muito à Argentina. Os argentinos são excelentes. Eu fiquei 6 semanas, 1 mês e meio, indo toda sexta-feira e voltando. Você falou já falei, né? Sempre foi muito bem tratado. Aí o seguinte, mano, a gente... Não, mas o cara gravou o seu CD sem fotos, já contou essa história no programa 18. Mas então, aí você tá falando de leis, cara. Leis. E aí você já falou uma vez aqui que o... CLT, as leis trabalhistas. É o que é o C? É não sei o que das leis trabalhistas. Isso, não sei o que. Você falou uma vez... Consolidação das leis trabalhistas. Você falou uma vez aqui, maninho, que o Watson, computador da IBM, ele é mais assertivo que qualquer advogado, né? Não, 70% mais assertivo. É diferente de que ser mais assertivo. Então, mano, teve uma startup aí que ela criou uma inteligência... é o teu ou o meu? É o meu. É porque eu não posso, porque eu tô em teu Wi-Fi. Vai lá. Teu Wi-Fi não, tua internet funciona, tive que deixar o 4G ligado. Teve uma startup, mano, que criou uma inteligência artificial que interpreta as leis. O sistema é capaz de ouvir a linguagem humana. Você dá o problema pra ele. Cara, olha só, eu bati o caso do teu filho lá, bati o carro, não sei o que, teve uma briga, ele interpreta a linguagem humana e rastreia de lei 10 Quando vai ter 10 mil páginas por segundo e formula a resposta e a defesa. Aí, cara, quando vai ter isso? Porra, eu quero agora. É uma startup canadense, tá? Tem que falar em inglês ou em francês. Ela utiliza, claro, o Watson da IBM para analisar os casos jurídicos. Ele é capaz de ouvir a linguagem humana, então, ele rastreia 10 mil palavras por segundo e formula respostas mais rápidas do que qualquer profissional, indicando a solução e a defesa. Você sabe que eu acho que vai ser o futuro? Assim, sinceramente, eu tava pensando nisso outro dia. Primeiro, médico pode dar consulta pela internet, concorda? Pode. Você senta lá na frente dele e você só dá os inputs. Só dá os inputs. Claro que tem os exames, vai pedir exame de sangue, vai pedir não sei o quê. No futuro, sinceramente, vou te falar, aquela máquina que a gente tira glicose, hoje ela dá um resultado, certo? No futuro, você vai tirar... Isso eu tô falando no futuro. Não, mas não é futuro. É que você tá enganado, gatinho. Esse sistema já está em funcionamento, tá? Você pode... Não, mas espera aí, você tá pode lendo. Assinar, deixa eu falar você pode deixa eu fazer meu ele. exercício de futurologia, pô, em vez de você ficar lendo essas porras. Porra, no futuro é o seguinte, você vai ter essa maquininha em casa, você vai tirar uma gotinha do seu sangue e vai fazer tudo. Não precisa tirar tubos e mais tubos de sangue. Eu fui no hospital aí, porque eu tô com a dor nas costas. Tubos e mais tubos de sangue, você bota no computador médico. Você faz todo o exame com o dedinho lá. O médico lá do outro lado, você pega o melhor especialista lá do outro lado do mundo, ele vai estar te orientando. Como pode também, isso vai ter operações robóticas, que o médico lá em Houston tá lá te operando, você lá no interior do Brasil. Já tem, então foda-se também, você sabe tudo. Então fala sozinho até o final. Aí é o seguinte, maninho, essa inteligência artificial, ela já está em funcionamento, você pode usar 14 dias de graça e depois $125 por mês. É só dar um Google aí. Vou dar um Google aí, procura. Google aí, você tá googlando aí, Google porra, aí, procura aí, maninho, quem quiser mais informações, não estará no link do site, que o link do site, infelizmente, morreu. Mas inteligência artificial, não tem tempo de fazer o link. Inteligência artificial realmente é o futuro, né? Você que é futurólogo. O mundo vai acabar pela inteligência artificial. E você sabe que a inteligência artificial criou sozinha, como você acabou de falar, com os inputs que deram de outras pesquisas, ela pegou esses inputs e sem como é que fala? A intervenção humana, ela criou sozinha uma vacina contra a gripe, mano.
É mesmo? E a vacina já tá sendo testada em Pô, já mas tá, por que não faz a já cura tá da em AIDS, te... porra? Mas a gente já falou isso em outro episódio, tá muito próximo, né? Mas é a máquina que tá fazendo? Não, é a gente, né? No caso, Aí é a gente. essa vacina já tá em teste de humanos, tá? Já Não, eu teve... gostei da história do chip do cérebro, que eu também sempre disse isso agora. O Você Elon vai Musk, comprar que é o o chip, craque, né? Ele tá desenvolvendo um já chip tá, pra ele tem a você empresa. falar com o seu smartphone. É isso aí. Mas Mas o não é meio- só falar com o smartphone, aí que tá. É pra você pegar os inputs do smartphone. Então, entendi. Você vai, tipo, gulgado de cabeça, vamos dizer Isso assim. Aí você vai expandir a não é nem capacidade do seu gulgado, aí que cérebro tá. em milhões e milhões de Não é nem informações. googar. Você hoje tá aqui, você tá andando na rua, o meu telefone faz isso. Eu tô aqui, Aí te avisa. ele Do avisa lado assim, tem- do lado tem um restaurante ótimo, aí ele indica, ele vai fazer isso sozinho. Ah, tá louco. por vou ondas pirar. cerebrais. O que eu acho que é legal é que no futuro você vai comprar assim, um chip de Harvard pra ser médico. Colocou na cabeça e virou médico. É igual Igual Matrix, o Joe né? 90, a gente falou isso no episódio Joe 90. Joey 90, É. exatamente. Um ótimo episódio. Mas então. Assista aí na internet, bota aí Joey 90 no YouTube, vocês vão ver que graça que é o Joey 90, o bonequinho. Chama. Tem um nome aquele tipo de animação, não sei o que, Rama. Que é tipo, tinha isso e tinha os Thunderbirds, nessas bonequinhos que falavam. E depois teve um filme que era uma piada em relação a isso, que é American, não sei o que é uns bonequinhos também que fazem essa brincadeirinha aí, que é maravilhoso. Só que é uma coisa adulta, né? Tem coisas violentas, enfim. Mas vou é lembrar isso. o nome disso aí, vou dar Vamos essa dica. lembrar. Desse bonecorama aí. Mas então a inteligência artificial ela tá ajudando a medicina, fazendo a vacina contra a gripe, e está prejudicando seu filho Daniel, porque a inteligência artificial do Facebook, se ela for colocada em ação lá e eles estão segurando isso, ela acaba com a indústria do poker online. Mas o trader já tá acabando por causa disso. Os traders agora são robôs. São robôs, é verdade. E tem um site que eu vi outro dia, esqueci o nome. Que aí você concorda que vai anular? É. Porque assim, vai ser uma batalha de De robôs. robô, qual o melhor robô. Mas, cara, você sabia... Então é o seguinte, só pra... Depois eu vou voltar nesse assunto É um bom pouco. que volta o poker Eu não vou dar- live, cara. Ontem ele foi jogar um torneio live. Eu não vou dar essa indicação, porque qualquer coisa que envolva dinheiro você não pode, né? Você tem que ser muito relevante e tem que ter muita... Embasamento. e responsabilidade. Mas eu vi outro dia um site aí, uma propaganda que apareceu pra mim, foi até no Instagram, que era um seguinte, cara, é um serviço... propaganda velha no Instagram, né, Tá cara? vindo, tá ficando chato. Porra. Mas era um serviço que era o seguinte, cara, a ideia não indico esse serviço, nem usei, nem conheço, tá, cara? Eu vi a propaganda e achei a ideia interessante. Não sei se esse troço funciona, pelo amor de Deus. Que era o seguinte... Você, ao invés... Hoje em dia você pode comprar robô para fazer trade para você. O que é trade, para quem não sabe? Trade é você ficar comprando e vendendo ações ou qualquer outro tipo de ativo. Então a ideia, o sonho de qualquer trader é comprar na baixa, vender na alta e ficar vivendo disso, né? Zigue-zague. Nas oscilações. Tem o trader diário, enfim. E aí essa empresa que eu vi, que eu sei o nome, mas não vou falar, ela vendia um serviço que era o seguinte: você não comprava um robô. Ele tinha listado os 10 melhores traders da bolsa. Pessoas Não robôs, humanos, os pessoas. 10 melhores traders, os caras que tinham mais sucesso, e você seguia o trader. E aí você fica copiando o que o Você cara fica, tá o que o fazendo. cara fazia, o teu robô fazia igual. O teu robô, ele que não medo. era alimentado por algoritmo, ele era alimentado por uma ação humana. Por um ser humano. E aí, tipo assim, você entrava nesse Aí a serviço... pergunta que eu te faço, que você tá explicando só pra entender. Ele pegava todos os 10 e fazia um Não, bolo doido, ou você escolhia Aí um? você escolhe, você paga por cada um que você quer seguir. Mas você pode seguir 4 e o robô aí sim faz o melhor dos 4 e junta 4 inteligências e faz uma, porque aí vale a pena. Não, ele segue os 4. Se um comprar, outro vender, ele vai comprar. Igualzinho. E você também pode jogar contra um trader. Sim. Cassino. Você fala assim, eu quero fazer tudo ao contrário do que esse trader tá fazendo. Cassino. Eu quero fazer ao contrário desse e seguir o outro. E aí eles prometem, como qualquer coisa na internet, rendas diárias, milionárias, que é aquela coisa que eu falo. No Instagram, já não leva fé. Se valer... Não, mas tem muita empresa que faz propaganda no Instagram. Mas se valer, se fosse isso mesmo, ninguém trabalhava, né, cara? É igual aquele programa que o cara fala que vende um programa que dá os resultados da Mega Sena, porra. Não, cara, tem uns... Cara, que Mano, gente, é o seguinte, se é pra ganhar dinheiro, só tem um jeito, trabalhando. É verdade. Duro. E tem muito duro se preparando. Tem a história das 10 mil horas, né? Já falei isso aqui. 10 mil horas. É que nem a história da saca de sal, né? É. E a saca de sal, sabe que você só conhece uma pessoa quando você come um saco de sal inteirinho com ela. Um saco de 1 quilo, pelo menos? Não, um saco de sal é esse que vende no mercado. Eu entendi. Não é de você de convivência que você que você gastar Mano, você mora aqui há quanto tempo sozinho? Você não gastou nem metade de um saco de sal. Pode contigo, nem perto. É muito pouco, né? É, pouquíssimo. Aquele sal sal rosa cisne, do sal Himalaia, rosa do então, Himalaia. desde que eu vim morar aqui é o mesmo tubinho. É. E, pô, como é que você acha que foi? Depois eu vou contar uma história aí do sal do Himalaia. Uma vez eu viajei com a Júnia pra Chicago, cara, e, pô, a gente, você tá nos Estados Unidos, você sempre é, mesmo consumista ou não, e eu te falo, assumo que não é nenhum
nenhum mérito, eu sou consumista. Aliás, quem fala inglês muito bem é o nosso convidado. Nosso próximo convidado, ele fala muito bem. E ele fez uma viagem, então vou aproveitar falando de Chicago, que estamos na América do Norte, terra de Trump. Ele fez uma viagem dos Estados Unidos para o Rio de Janeiro de carro, mano. Boa, vamos contar no final desse episódio quem é esse cara. É o nosso convidado do episódio 42. Então é o seguinte, maninho. Uma vez a gente viajou para Chicago, a gente comprou coisa pra caramba lá em Chicago, não sei o quê, e a gente comprou um saldo Himalaia, porque era novidade, não tinha aqui ainda. Sei lá, que ano foi ano 2015, 14, sei lá, não tinha muito saldo Himalaia aqui ainda. Cara, a gente esqueceu o saldo Himalaia no hotel. Nossa, e não era barato, hein, mano? Não, mas era tipo 10, 15 dólares. Cara, a gente trouxe coisa pra caramba e a Júnia só falava do saldo Himalaia. Eu falei, pô, amor, olha só, abre a mala aí. Porra. Mas era o fluxo da negatividade, a culpa não é dela. Você sabe, cara, que eu sou, toda vez que eu viajo pros Estados Unidos... Traz um saldo Himalaia. Eu trago cueca e meia. Cueca e meia eu vou te falar, básico, desde 2006, a gente tá em 2019, tem 13 anos. Desde 2006, eu nunca comprei uma cueca e uma meia no Brasil. Também nunca. Não. Às vezes quando eu compro no Brasil, mas é raro. Porque, mas sabe o assim, que eu faço? Só uma dica pra quem vai fazer isso aí que você falou, né? Você pega as suas cuecas velhas e viaja com as velhas. Não, eu não joga tudo fora lá, pô. Nem jogo fora lá. Eu viajo com uma cueca e levo mais uma. Sujo. Não, eu chego lá e já vou comprar cueca. Cueca no avião? Não, mas levo uma. Com a mesma cueca, aí é o seguinte, maninho, e eu sempre compro muita cueca e muita meia. Uma vez eu fiz uma viagem, mas por que compra tanta cueca e meia lá? Porque além de ser barato, a qualidade é melhor que a daqui. Melhor. O elástico não solta, que o elástico opções, solta. Né? Opções, tem 1000 tipos de cueca. E barato, né? O mercado de cueca. Aliás, por que cueca é um negócio tão caro, mano? Lá é muito barato. Não, mas aqui é caríssimo a cueca. Eu nem sei quanto é que custa uma cueca aqui. É caro. Nem cueca. Agora pra não falar que eu comprei meia, agora que tem essas meias engraçadinhas aí com desenho, de vez em quando eu compro uma meia aqui. Eu ganhei de presente do meu irmão das meias 6. Inclusive você mandou uma meia lá pro Bruno, que ele agradeceu. Um grande abraço para o Bruno Barros. Isso. Bruno Barros, apresentador sem censura, parceiro, gente boa. Isso, o Varvá mandou uma caixinha com meia de lá. 6. Isso. E como eu falo da generosidade, não mandei meu nome, né? E aí quando eu falei, ele falou, foi vocês que mandaram, eu falei, você elogiou a meia do Varvá. Mas enfim, uma vez eu estava em Las Vegas, cara, e eu fiquei bastante... Não sei se ele elogiou ou se eu achei bizarro, né? Ele fez uma menção à minha meia, né? Uma vez eu fiquei em Las Vegas e fiquei bastante tempo em Las Vegas, eu fiquei uns 10 dias em Las Vegas. Aí o que eu fiz? Quando eu fico muito tempo no lugar, eu desarrumo a mala e boto no armário, né? No armário do hotel. Como se fosse sua casa. Isso. Né? Quando você vai ficar pouco dia, 2, 3 dias, não desarruma a mala. Claro que não, né? Maninho, eu fiz uma gaveta inteira só de meia cueca nesse hotel. E depois desse hotel, fui embora. Esqueci, mano. Cara, mas assim, quase que eu pulei do avião quando metódico. Mano, eu liguei pro hotel, falei, pô, vocês já acharam uma gaveta de meia cueca? Aí a mulher, não sei o que, ficou enrolando. Eu falei, vou deixar pra lá, mas eu sofri, cara. Foi a única vez que eu fui e voltei sem meia e sem cueca. Fiquei doido. Voltasse de novo. Voltei, depois de tempo comprei mais meia. Aí toda vez que eu viajo, a Júnior fala assim, pelo amor de Deus, você não vai comprar mais meia e cueca, não. Eu sempre compro. Sempre falo que eu esqueci de levar. Isso aí, maninho. É isso aí. E agora, maninho, vou dar a diquinha ruim. A gente deu a dica boa, vou dar a diquinha ruim. Pô, não acaba isso não, mano? É a diquinha ruim que é a seguinte, cara. Você sabia que agora tem uma fraude no Uber chamada Treme Treme? Não. Então vou dar essa dica aí pra vocês ficarem ligados. Depois no outro episódio eu vou falar de fraude. Não, e outra coisa, o cara mordeu meu filho, né? Então esse aplicativo, mas não foi eu vou do dar Uber. uma dica boa. Dá a sua dica ruim que eu dou a boa. O negócio é o seguinte, gente. No Uber tem um golpe agora chamado Treme Treme. Que é o seguinte, deixa eu baixar o BG aqui. Nossa, que musiquinha bonita, hein? É o seguinte, mano. O cara coloca o celular dele em modo de economia de energia. O que acontece? Quem? O cara do Uber? O piloto lá, o motorista. O que acontece quando ele coloca o celular em modo de economia de energia? O GPS, ele fica mais fraco. Ele fica menos preciso. Tá. Então, tô seguindo. O GPS, em vez de traçar porque assim, só pra te dar uma explicação, não é porque ele funciona só com GPS, não. Ele funciona com GPS, com as antenas do celular, e soma as duas coisas e te dá a precisão. E também, quanto maior o número de satélites de GPS que você conectar, maior a precisão. Exatamente. Quando ele bota no sistema de economia de energia, o celular usa menos satélites, não faz esse match dos dados aí, então ele não traça o ponto A para o ponto B o melhor trajeto. Ele traça um trajeto louco lá, aleatório, dando volta no mundo. Então, quando o cara aceita a tua corrida, você faz um pedido lá, vai dar a corrida do ponto A ao ponto B, R$20. Aí você pede. Quando ele vai aceitar, ele bota o celular nesse modo, o famoso treme-treme que eles estão chamando, ele aceita, faz a corrida no trajeto normal, você não vai perceber nada, porque ele está indo pelo trajeto que você conhece, porém o GPS do aparelho dele está fazendo um trajeto louco. Quando te deixa lá que você fecha a corrida, em vez de 20, vem R$100.
Essa é a nossa diquinha ruim. Agora posso dar a dica boa antes de você terminar o programa? Fala, Olha só, gatinho. hoje tem no Rio de Janeiro um aplicativo chamado Táxi Rio, que é da Prefeitura do Rio. Eu uso. É bom. O motorista de táxi recebe dinheiro integral. Eles escolhem o desconto que eles vão dar e às vezes é mais barato do que um Uber. E você está ajudando um profissional que tem muitos mais despesas que o motorista de Uber e é uma coisa da Prefeitura do Rio, igualzinho ao Uber. Táxi Rio, baixa esse aplicativo aí que é melhor do que Uber, do que 99, de qualquer coisa, e você ajuda os taxistas a reconquistarem o espaço, esses caras que são os profissionais que perderam muitos clientes por causa dos aplicativos, mas também por causa deles que davam atendimento ruim, mas hoje o atendimento melhorou é maravilhoso. né? É isso melhorou aí, bastante. Então hoje eu vou contar a história Pera da... aí, mano. Não vou falar quem Fala rápido. Quem que é o convidado? Não valoriza muito não. Fala o nome do convidado e pronto. Não, vamos falar depois da história, então. Tá bom, vamos lá. Não, fala agora. Não, fala depois da história. Então tá, fala depois da história que é o Caio Castro. Então a história da Amelie Earhart, a aviadora que cruzou o Oceano Atlântico, a primeira mulher que cruzou o Oceano Atlântico pilotando um avião. A Amelia Earhart, ela cunhou a frase que eu já falei no início, não vou falar de novo, virou uma lenda e o mais importante, ela foi uma das primeiras mulheres a lutar pela igualdade de gênero. Desde pequena ela gostava de aventura, mostrava interesse pela leitura, lia muito, mas enfrentou alguns problemas, como todos os vitoriosos, enfrentou problemas quando perdeu a mãe e o pai era alcoólatra e deu muito trabalho para ela. Ela depois foi ser enfermeira da Cruz Vermelha, tratando dos feridos da Primeira Guerra Mundial. Olha só quanto tempo que ela levou para virar piloto. Depois se mudou para Kansas, Massachusetts, que a gente falou hoje, entrou para a aeronáutica. A gente falou de Michigan. E o Boston Globe considerou ela uma das melhores pilotos dos Estados Unidos em 28. E em 32 ela fez essa façanha que foi cruzar o Atlântico de avião. O que aconteceu logo depois? Ela resolveu cruzar o mundo por avião em 37. Chegou a voar 35 mil quilômetros. O que aconteceu? Saiu numa dessas paradas que ela fez, escala em Fortaleza do Ceará. 4 de junho, depois saiu e o avião dela desapareceu. Mesmo os Estados Unidos botando 66 aviões e 9 navios para achar a Amelia Earhart, ela nunca mais foi encontrada. O último contato que se deu foi em 2 de julho de 37. Uma das mulheres mais importantes do mundo na questão da defesa e da luta pela igualdade de gêneros. É uma lenda. Amelia Earhart. Tá, tomara que eu tenha falado o nome dela viva? certo. Não, ela sumiu em 37. Então tá bom, gente. Então é isso. O nosso convidado do próximo episódio é o Caio Castro, ator, paraquedista e piloto de kart. E está atualmente na novela da TV Globo A Dona do Pedaço como boa. Rock. Contando gente boa, histórias que só Babá não contava. É isso aí. Vamos ver histórias lá de 2008, quando eu conheci o Caio e a gente tem uma amizade até hoje. E a gente tem eu quero ser o Brown e o Brown quer ser o Caio Castro. A gente tem história de 2008 até hoje aí, que são histórias inéditas e de um cara super simpático. Chega, né? Vamos lá. Vamos lá, segue então, daí, maninho. Semana que vem, sexta-feira, episódio Caio Castro. É isso aí, maninho. Um abraço e até mais. Valeu, maninho. Fui. Tava aí, né, maninho? Então, apesar da minha longa amizade com Caio Castro, ele não veio aqui no Matriz de Risco por conta do meu convite. Tem uma pessoa muito mais especial, muito mais influente do que eu, que convidou o Caio Castro, que é Eunice. Fala aí, Eunice. Eu gosto muito do Caio Castro e vou ficar muito feliz em ver ele, porque todo dia, quando eu vejo ele na novela, eu fico muito alegre. Você gosta da novela? Gosto. Você gastaria uma saca de sal inteira com Caio Castro? Gastaria. Tá bom. Sal amarelo ou sal verde? Qual é o melhor sal? Bem, pelo que o senhor André fala, é o rosa, né? É da onde que é o rosa? Da malária. É isso aí, gente. O sal da malária. É isso aí. Então, semana que vem, quem vem aí, Eunice? Caio Castro. Caio Castro aí, a convites da Eunice. Você vai fazer uma comidinha pra ele, né? Pra receber bem ele. Bem. E ele só costa. Isso aí depende do patrão. Isso aí, o patrão liberar a verba. Então é isso, gente. Valeu, maninho. Fala aí, Eunice. Valeu, maninho. Fui!
O Ministério do MDR adverte. Esse podcast é indicado para pessoas que querem relaxar se divertindo, ouvindo dicas, informações, curiosidades em pílulas de experiência e sabedoria, com muito e bom conteúdo. Os links dos temas podem estar no site, mas lembre-se, uma atriz de risco não se compromete com a verdade, e sim com a realidade. É apenas um bate-papo delicioso, contando muito de tudo e tudo de muito pouco.